Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente que, celebrando o tempo pascal, somos convidados a reanimar e cultivar em nós a vida que recebemos no batismo. Então, que nós possamos celebrar com amor e piedade. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 16, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 16, versículo 1 a 10. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitiúnia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, Paulo e Timóteo, na primeira leitura, continuam a percorrer as cidades, evangelizando as comunidades. Então, é importante notar que eles mantêm a comunhão com a igreja de Jerusalém a respeito das decisões tomadas. A igreja fortalecia-se na fé e crescia em número, graças à pregação incessante do evangelho por parte dos apóstolos. Então, que nós possamos também sempre pregar o evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em João, capítulo 15, versículo 18 a 21. João, capítulo 15, versículo 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, no Evangelho, o Evangelho de hoje insere-nos na temática do ódio, que se contrapõe à temática anterior, à do amor. O mundo, neste caso, entendido em sentido estritamente negativo, é sinônimo daqueles que estão contra a obra de Jesus e dos seus seguidores. O mestre prepara seus discípulos falando das dificuldades que a missão possui. Perseguiram Jesus e perseguirão seus discípulos. Odiaram o Senhor e odiarão os discípulos. Contudo, ainda há esperança. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa, disse Jesus. Então é preciso coragem e força para continuarmos anunciando a obra salvífica do Senhor, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.